de você voltar para os caminhos do Senhor, de você estar na presença de Deus, de você retomar o teu caminho. Mas se você ainda não fez tomou essa decisão, eu queria que você estivesse fazendo a escolha mais importante. A escolha mais importante da nossa vida não é casar, apesar de que casar é muito importante, amém? Escolher a esposa certa, o marido certo, é muito importante. Tem gente que às vezes não tem uma direção de Deus, se precipita, né, toma uma decisão errada e às vezes sofre as consequências disso. Mas a gente pode escolher, ter muitas escolhas na nossa vida, profissional, carreira, pessoal, mas a maior escolha, a maior decisão que a gente pode tomar é quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. E aí sim, essa é a maior escolha. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Quando o diácono Amaro estiver liberado, ele pode estar aqui conosco, né? No altar também, adorando ao Senhor. E eu queria dar um título a essa mensagem dessa noite. Quisesse colocar aí depois, né? Deixar registrado aí na palavra dessa noite. Ele veio te salvar, tá bom? João capítulo 3, versículo 16 diz assim: vou começar do 1, vou fazer aqui uma pequena mudança. Vou começar a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O homem é nascido da carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode isso? Como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel, e não entendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não creres, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida, o quê? Eterna. E o versículo 16 assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode dizer amém? E eu termino no versículo 17. Muitas pessoas hoje rejeitando o Senhor. E diz assim o versículo 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse por ele, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aí o 18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Você pode dar glória a Deus? Pai, obrigado por essa noite. Ministra aos nossos corações, aonde agora essa ministração chegar, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que venha um novo tempo sobre essas vidas, para a glória do teu santo e eterno nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Esse é um texto muito lindo,
E ele diz aqui, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Diga amém. Glória a Deus, isso é a maior escolha, né? Mas assim o Espírito Santo me conduziu a falar um pouco dos primórdios, de tudo como começou, né? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3. Se quiser voltar um pouquinho, Gênesis capítulo 2. Ali é onde Deus, depois da criação, da formação do homem, Ele faz tudo. Ele determina algo, Ele estabelece algo para o homem. E assim diz a palavra de Deus, no versículo 15 do capítulo 2. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza, o que vai acontecer? Morrerás. Então Deus criou o céu e a terra, criou os animais, criou o homem, fez o homem à sua imagem e semelhança, e depois Ele deu uma ordem, para que o homem mantivesse a comunhão com Deus. Ele estabeleceu uma ordem: olha, você pode desfrutar de tudo, mas a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode tocar, você não pode comer, porque o dia que você comer esse fruto, o dia que você tocar esse fruto, você vai morrer. E aí não dá tempo da gente falar de tudo, mas depois eu volto nesse ponto. E aí o que acontece? Infelizmente, Deus assim projetou algo lindo para o homem, manter a comunhão, mas lá no capítulo 3, versículo 1, diz assim, tem até como no título, né? A tentação e a queda. Diz assim: ora, a serpente, que era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Responderam a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que do dia em que dela comeres esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então veio da mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então, aqui começa a queda do homem, como diz o próprio texto, a tentação e a queda do homem. O homem na sua origem, ele tinha uma comunhão com Deus, porém, o pecado entrou na vida do homem quando ele desobedeceu. E quando ele desobedeceu, Eva foi tentada pela própria serpente, né? A figura do diabo ali, enganando a Eva, dando uma sugestão para ela de que aquilo que Deus estabeleceu não era daquele jeito. Aquilo que verdadeiramente Deus estava falando não era bem assim. E como isso é importante para nós nos dias de hoje? Porque, na verdade, o diabo, ele continua sendo o mesmo diabo. Satanás, ele continua fazendo as mesmas coisas. Se a gente for lá em João capítulo 10, versículo 10, o que vai dizer? O ladrão, né, a figura do diabo, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, o propósito do diabo sempre foi matar, roubar, destruir. E ali, no Éden, o que ele faz? Ele começa a distorcer a palavra de Deus. Ele começa a falar que não é bem assim. E nos dias de hoje não é diferente. Quantas vezes a gente, quando declara a palavra, quando a gente, movido pela palavra, movido pelos ensinamentos de Deus,
a gente fala algo, a gente se posiciona acerca de algo, as pessoas falam assim, não é bem assim, não tem nada a ver, não é desse jeito, é muito radicalismo. É verdade ou não é, amados? Quantas pessoas, às vezes ela empresta a sua boca para o diabo, para tentar nos confrontar, ou para tentar dizer que não é bem desse jeito. O diabo continua usando pessoas, usando de circunstâncias, para tirar a pessoa do centro da vontade de Deus, para fazer a pessoa pecar, para fazer a pessoa tropeçar. E ali não foi diferente. Ele seduz, ele coloca uma vantagem. Se você comer, você vai ter uma vantagem. Seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Então essas coisas não mudaram. Mas nós que tivemos um encontro com Jesus, nós entendemos que o pecado, ele traz uma consequência. Você pode dar glória a Deus por isso? Tem uma consequência. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, versículo, o pecado não terá domínio sobre, 6, rapidamente. Romanos capítulo 6, versículo 14. Vamos lá, Romanos capítulo 6, versículo 14. Que o pecado não terá o quê? Domínio sobre vós. Amém? Vamos lá em Romanos, para a gente passear um pouquinho pela Bíblia aí. Romanos capítulo 6. Já está aqui, né? Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós não vivemos de acordo com aquilo que o diabo quer, nós não vivemos o que as pessoas dizem, nós vivemos debaixo da graça e do amor de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar glória a Deus por isso? E isso é muito importante, amado, porque nós temos amigos, nós temos parentes. Esses dias, amado, eu tenho mais ou menos um mês isso, eu estava sentado no meio de pessoas crentes, e eu comecei a ouvir algumas coisas que eu falei, não, Senhor, não estou entendendo, não estou acreditando. Como as pessoas estão se perdendo, como as pessoas estão se contaminando, falando coisas, posicionamentos. E aí eu percebi que boa parte dessas pessoas estavam afastadas dos caminhos do Senhor, estavam afastadas da convivência dos santos, elas estavam frequentando outros ambientes, e a mente dela, o entendimento dela estava começando a mudar, porque havia uma influência na vida delas. Quando Adão e Eva, eles não submeteram a palavra de Deus e acabaram caindo na tentação, desobedecendo ao Senhor, eles trouxeram uma condenação para a sua vida. E todos nós sabemos que Adão representa, o primeiro Adão, ele representa toda a humanidade, porque quando ele pecou, todos nós pecamos. E aí a consequência veio para Adão, veio para Eva e para toda a humanidade. Por isso que quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos com uma condenação que já foi liberada por Deus. Por isso é que quando Adão e Eva, ele fala, olha, vocês vão morrer. E ali a morte, a gente não vai ter tempo de falar, foi uma morte tanto física, a condenação da morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Por isso que você vai ver lá em João capítulo 3,16, da vida o que? Eterna. Se você receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que tipo de vida você vai ter? Uma vida eterna na presença do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir ao Cordeiro de Deus? Aleluia. Ele fala de uma vida eterna. E lá em João capítulo 10, abra a Bíblia aí, João capítulo 10, acabamos de citar aqui. João capítulo 10, fala justamente desse cuidado do pastor. Capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 1. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas abre a outra parte, este é o ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e o porteiro lhe abre as portas. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome
e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz, mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhe dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude, ou com abundância. Você pode dar glória a Deus? Fala para o teu irmão assim, ó: você tem uma vida abundante, proposta por Deus. Tem gente que quer tirar a sua vida. Sabe por que quer tirar a sua vida? Não tem prazer na vida. Gente que quer se suicidar, gente que quer chutar o balde, quer largar tudo, porque não tem prazer na vida. É claro, amados, que aqui não é tudo, mas quando nós temos o Espírito Santo, quando temos o encontro com Deus, a nossa vida ela pode ter luta, ela pode ter até aflições, ela pode passar por dificuldades, mas há uma alegria dentro de nós, há um prazer de viver. Você pode dar glória a Deus? A gente não pensa na morte, a gente pensa em vida. Amém ou não amém? A gente pensa em vida. As pessoas pensam na morte. A solução é a morte. Eu trabalhei muitos anos ali em Niterói, na base naval, né? O navio ficava sempre ali. Vez por outra, passava lá um carro abandonado no vão central. Aí depois tu ia saber no jornal alguma coisa, pesquisar o que era. Carros zeros, carros novos, parado no vão central, pessoas largavam o carro, se jogavam, se suicidavam. Porque perderam o prazer da vida. Já não tinha mais esperança. E a solução dessas pessoas foi o quê? Abrir mão da sua vida. Vou acabar com o meu sofrimento. Mal sabe elas que elas estão gerando um sofrimento para a eternidade. A solução não é desistir das pessoas, não é desistir da família, não é desistir da sua vida. A solução é Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele pode mudar a sua história. Ele tem uma vida abundante para você. Ele tem uma vida plena para você. Ele tem uma vida diferente. Por isso é que, quando o texto fala desse novo nascimento, dessa nova vida em Cristo Jesus, remonta desde do primórdio, aonde desde Gênesis Deus já prepara ali a vinda do Senhor Jesus, que viria para salvar o homem, porque foi gerada uma dívida no Éden, para mim e para você, e só tinha um jeito de pagar essa dívida: alguém morresse. Se a gente morresse, como é que a gente ia se salvar? Precisou Jesus morrer por mim e por você, para que tivéssemos vida, e uma vida abundante na sua presença. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir ao Cordeiro de Deus? Aleluias. Por isso é que há muitas pessoas hoje perdidas, pessoas vazias. Eu estava de manhã conversando um pouco sobre isso, né, com os adolescentes. A gente vai estar ministrando para aqueles que não batizaram ainda, os próximos cultos. Hoje pela manhã eu estava com os adolescentes, falando, fazendo até uma simbologia, né? Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Corpo é aquilo que a gente toca, a nossa alma aponta para os nossos sentimentos, vontades e emoções. O nosso espírito, ele quando não tem Jesus ainda, quando não teve encontro, ele está morto, ele está mortificado das suas funções. E ele não consegue se relacionar com Deus, ele não consegue ter comunhão com Deus. Mas quando ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador, aí sim ele recebe vida de Deus, ele tem comunhão com o Senhor. E como é bom a gente ter comunhão. Amém ou não amém? E aí falando de algo que parece que não tem nada a ver, mas quando a gente vai no enterro, o sentimento, e esse é um sentimento interessante, a dor da perda, a dor da separação, onde a pessoa sabe, não tem mais jeito. A pessoa
sente aquela dor profunda pela morte de alguém, um ente querido. Não tem mais jeito. Eu creio que assim aqueles que estão mortos em Cristo. Eu creio que é o sentimento de Deus, dessa dor, por aqueles que não o receberam, por aqueles que o rejeitaram, por aqueles que não quiseram receber a palavra de salvação. É a separação do homem para com Deus. É um sentimento de dor. Porque verdadeiramente, amado, o desejo de Deus é que quando Ele fez ali o Éden, quando Ele criou o céu e a terra, quando Ele fez tudo para o homem, Ele colocou o homem no jardim do Éden para desfrutar de tudo que havia de bom e do melhor naquele lugar. E uma das coisas que a gente vê lá no Éden é que havia uma plenitude da parte de Deus, havia algo assim abundante da parte de Deus. Porque Ele falou, olha, você tem um jardim inteiro, apenas não toca numa árvore, num fruto. E o diabo oferece justamente aquele fruto. O diabo é assim, ele tem pouco a nos oferecer, mas o que vem dele traz morte, traz consequência, traz dor, traz sofrimento. E Deus tem algo muito maior, muito mais pleno, muito mais abundante para nós, para mim e para você. Por isso, cuidado. Porque quando o pecado entra, as pessoas elas fogem das suas responsabilidades. Quando o pecado entra, que ouve a voz de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando conhecemos ao Senhor, qual é o sentimento que tem de alegria, de prazer, de revelação, de entendimento? Deus falou comigo, eu ouvi Deus. Mas quando Adão e Eva ouvem a voz de Deus, o que eles fazem? Eles se escondem. Eles têm medo. Eles tentam forjar uma cobertura para a vida deles. E a voz de Deus, ela não pode trazer medo para nós, ela tem que trazer contentamento, prazer. Amém ou não amém? A voz de Deus, ela é suave, ela é doce, ela é prazerosa, te dá uma direção, te dá uma saída, te dá um escape, mostra um caminho, traz algo para você. Mas ali a voz de Deus simbolizava Ele revelando a nudez, fruto do pecado. E aí o que o homem faz? O homem simplesmente, ele tenta dar desculpa. Ele coloca a culpa no outro. Ele diz, não. O que aconteceu, Adão? Não, foi a mulher. A mulher que me deu o fruto. Não assume as responsabilidades. O que aconteceu, Eva? Não, foi a serpente que me enganou. E é assim que a gente faz. A gente não assume. E aí o que acontece? O que eles fazem para cobrir a nudez dele? Eles pegam folhas lá e cobrem a sua nudez. E a gente entendeu e já aprendeu com a palavra de Deus que o que vai cobrir nosso pecado não é a folha, mas é o sangue de Jesus. Você pode dar glória a Deus? O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir ao Cordeiro de Deus? Aleluias! Lá em 1 João, capítulo 1, diz assim, 1 João, capítulo 1, versículo 1 diz assim, o que era desde o princípio, que ouvimos e que vimos com os nossos olhos e que contemplamos com as nossas mãos, apalpamos a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada a nós, vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifesta. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, do seu Filho,
nos purifica de todo o pecado. Você pode dar glória a Deus? E aí ele continua dizendo: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode dar glória a Deus? Amém? Isso é tremendo, amado. Como é bom andar na luz. Como é bom andar na presença do Senhor. Como é bom a gente ter essa presença abundante do Espírito Santo de Deus. Eu estava olhando aqui, a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus invadindo esse lugar, o fogo de Deus, e é interessante que o próprio pastor Sérgio falou disso. O fogo de Deus, o quê? O que ele faz? Ele purifica. Uma das funções do fogo é purificar. Purificar o teu coração, tua mente, teus sentimentos, trazer purificação. Quem está cheio da glória de Deus, está puro, fica restaurado, fica curado. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Porque está cheio da glória de Deus, o coração está limpo, porque foi invadido pela glória de Deus. Não há restrição, a pessoa tem comunhão uns com os outros, porque está cheio da glória de Deus. A luz entrou e tirou todas as trevas. É essa a vida que Deus tem para nós. É essa a vida que Deus tem para você. Deus não quer que você desista da sua vida. Deus não quer que você desista da sua família. Deus não quer que você desista do seu casamento. Deus não quer que você desista daquilo que Ele tem para você, porque Ele é fiel para mudar todas as circunstâncias. Deus pode mudar qualquer coisa. Deus pode trocar o vazio que o homem que não encontrou Jesus ainda, que reina dentro dele, esse vazio, porque a falta de Deus provoca um vazio dentro do homem. Ele pode preencher, ele pode verdadeiramente entrar, cear, se manifestar, trazer um novo tempo, ser gerado algo novo na sua vida, e você poder viver essa nova vida em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir ao Cordeiro de Deus? Aleluia. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz lá: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a única forma da gente receber Jesus como Senhor e Salvador é crendo no seu sacrifício. Como eu disse no início, porque Deus amou o mundo, o amor de Deus fez com que Ele enviasse o seu Filho. Ele não nasceu de qualquer forma, Ele nasceu de uma virgem, uma mulher que não tinha tido intimidade ainda com seu marido José. É gerado pelo Espírito Santo, e ele é gerado e ele nasce, Jesus. Ele cresce, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele morreu por nós, para cumprir o propósito de Deus, para que pudéssemos ter vida, e essa vida fosse uma vida abundante na sua presença. Basta crer e se arrepender. Eu preciso crer, e eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque quando eu creio e me arrependo, aí sim eu alcanço a salvação. Por isso é que a Bíblia diz que porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você morra, Deus não quer que você pereça, Deus quer que você tenha uma vida eterna na presença dele. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Ministrar aquela canção: Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que inunda meu ser. Vem cá o ministério de música. Você pode ficar de pé no seu lugar. Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história. Quantas pessoas o Espírito Santo mudou a sua vida? Diga glória a Deus. Você pode declarar essa canção profética, essa canção linda,
Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Ele trouxe vida, vida nova, vida em Cristo Jesus. Nós o amamos, Ele nos ama, Ele morreu por nós. Vamos declarar essa canção ao Senhor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu céu. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus